Vou ler 2 Reis 4, 38 a 41. Sabemos que havia fome naquela terra e Eliseu voltou a Gilgal. Estando na presença dos filhos dos profetas, estou conjecturando. Penso que Eliseu estava ali, cercado de crianças, jovens e dos profetas. Estava ali instruindo a todos com os ensinamentos das Escrituras. Eliseu pediu ao seu moço. Podemos imaginar que este era o Geazi, que servia na caminhada e acompanhava Eliseu. Não posso afirmar que era um único Geazi que andava em toda a caminhada com Eliseu, pois tem várias passagens que Geazi é citado por Eliseu, é citado como aquele moço. Então vamos conhecer Geazi. Foi citado na passagem da Sunamita em 2 Reis 4:12. Ali Geazi se mostrou um servo prestativo e logo em 2 Reis 4:38 foi chamado para pôr a panela no fogo e fazer um caldo de ervas para os filhos do profeta. Geazi ficou sendo o responsável por fazer aquela sopa, mas um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parra brava, folha venenosa, videira venenosa, e recolheu com auxílio de uma capa e encheu de colossíntidas, reafirmando que o seu fruto e suas folhas eram venenosas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia, nem quem levou as ervas, nem quem estava ali sendo responsável. Conheciam as ervas venenosas que foram colocadas na panela. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, chamaram dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Eliseu, porém, disse: trazei farinha, e deitou a farinha na panela e disse: tirai para os homens, a fim de que comam, e já não havia mal nenhum na panela. Eliseu chegou a Gilgal em uma escola de profetas. Ali estavam servos, filhos, discípulos, alunos, aprendizes, estavam ali para aprender, para serem ouvintes e praticantes, ouvindo as escrituras escritas por Deus. O profeta Samuel foi escolhido por Deus e desde pequeno viveu e cresceu num tabernáculo, aprendendo as escrituras, e teve um encontro com Deus e se tornou o primeiro profeta e o último juiz do povo, e ungiu Saul e Davi como reis de Israel. E teve uma importância nos ensinamentos das escrituras, pois criou a escola de profetas. A escola não era só para ter conhecimento das escrituras, mas o maior objetivo era fazer com que tivesse uma experiência profunda e sobrenatural com Deus, como Samuel, que ouvia o Senhor e obedecia às escrituras. O Senhor conduziu o profeta Samuel em todos os dias da sua vida. Está escrito lá em 1 Samuel 10:5, 1 Samuel 19:30, sobre ele ensinando. Elias também ensinou, e aqui está Eliseu também ensinando a palavra de Deus para aqueles profetas, os filhos dos profetas. Todos ali estavam aprendendo, não sabiam discernir, e mesmo seguindo em aprendizado com o profeta, saiu recolhendo em sua capa veneno para os demais, sem perceber. Vamos falar sobre as capas na Bíblia. A capa de Elias passou para Eliseu, o abençoando, transferindo a Eliseu a autoridade profética. E vamos falar agora sobre a capa do cego, do mendigo, o Bartimeu.
simbolizava seus pecados, tudo que não era adequado. Um cego, um mendigo, com uma vida de humilhação, de angústia, de tristeza, de vergonha. E quando foi ouvido, clamando por Jesus, deixou a sua capa para trás e foi ter com Jesus. Aquela pessoa que levou as ervas venenosas não tinha nenhum conhecimento, e quem estava ali junto, responsável pela panela no fogo, também não tinha conhecimento. Geazi andava com profetas, mas não aprendeu nada. Não seguia o exemplo do profeta. Geazi estava ali responsável, mas não tinha conhecimento da palavra. Lembramos que em 2 Reis 4, Geazi era prestativo. Em 2 Reis, Geazi aparece como servo ganancioso, pegando recompensa de Naamã pela cura da lepra, em nome do profeta Eliseu. Aí podemos lembrar lá em Mateus 6,24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar a outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. E Geazi estava ali querendo servir os dois. Por isso não discerniu o que o outro estava colocando em sua panela. E aquela panela com caldo todos iriam comer. Mas ali tinham homens atentos e logo quando provaram sentiram que havia veneno e não deixaram que os outros experimentassem. Começaram a clamar, a gritar, a exclamar, clamando: ó homem de Deus, que ali havia morte na panela. Ali os homens que estavam em vigilância, na posição, estruturados na palavra, perceberam que aquela palavra levaria à morte daquela geração, que iria se alimentar daquele caldo venenoso. O profeta Eliseu, que estava ali ensinando, logo resolveu, pedindo para trazer farinha, e deitou a farinha na panela. O profeta engrossou aquele caldo a fim de que comam. Era qualquer que se alimenta de leite, inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Está escrito lá em Hebreus 5, 13 e 14. Agora, capazes de discernir, comeram o caldo sólido, de consistência dura, e sabendo discernir, viram que não havia mal na panela. Estavam estruturados para receber o que Deus tinha para ensiná-los na palavra. Em Josué 1, de 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não passeis não se pague, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus fala, se esforce, tem bom ânimo, medite dia e noite a palavra viva, o manual que Deus nos deu para que possamos prosseguir, conseguir vencer as tempestades, as aflições, as angústias, as tristezas, estarmos estruturados na rocha que é Cristo e seguimos avante sem olhar para a direita ou para a esquerda. Assim, não se iludir com o que o mundo oferece, uma sopa numa estrada larga, onde não discernimos o que é bom do que é mal, para colocarmos em nossas capas. Quero receber a capa de Elias, pois ali estava a presença de Deus para abençoar vida.
Temos que tomar cuidado com a capa linda da desobediência de Acã, aquele pecado oculto que parece agradável aos olhos, o que parece que não é mal, mas é contra a vontade de Deus. Isso está escrito lá em Josué 7, 20 e 21, que fala sobre a capa de Acã. Voltando na capa, Bartimeu, que deixou sua capa que tinha os seus pecados e arrependimento, clamou a Jesus, e Jesus ouviu, o chamou. Jesus chamou os seus discípulos e Bartimeu o chamou mestre, aquele que ensina, e Jesus era chamado também de Rabi. Respeito e honra, grande mestre, meu professor, mestre, eu quero ver. E o mestre Jesus respondeu: a sua fé te curou. Geazinho, responsável da panela, também não tinha visão. Ele só teve essa visão lá em 2 Reis 6,17, onde o profeta Eliseu orou e disse: o Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ali foi que Geazi pôde ver, enxergar, através da oração de Eliseu. Vamos obedecer, meditar dia e noite na palavra, guardar no coração que é a nossa mente, e orar, interceder, levando a palavra viva. Jesus te chama e quer tirar toda a cegueira, quer te transformar, curar e te libertar através da palavra de Deus. Te chama para ser discípulo, aluno, aprendiz. Seja receptivo ao ensino que Deus deixou, aos ensinamentos dos profetas, de que Jesus também veio e reafirmou a palavra de Deus. Ouve, aprenda, medite de noite e também pratique a palavra. Quer ser sábio? Coloque o Senhor como sua prioridade. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, as suas escrituras, fazendo assim Deus o centro de suas vidas. Está em obediência, fazendo a vontade do Senhor. Temos que continuar sendo moldados, sendo servos e discípulos do Senhor, aprendendo com Ele e o seguindo, pois só Ele tem palavra de vida eterna. A palavra de Cristo habita em vós, ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Colossenses 3,16. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 1,25. Amém.